Eu nunca tinha visto a seleção brasileira perder tanto assim. Eu nunca tinha visto a seleção brasileira fazer tantos vexames um atrás do outro. Eu sou o Emerich, seja muito bem-vindo aqui ao canal Emerich FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo e aqui tem conteúdo sobre futebol todos os dias. Bora lá comigo? Bom, a seleção brasileira nos enganou no jogo de ontem. Aqueles 5 primeiros minutos nos enganaram de forma muito fácil. Você também foi enganado. Naqueles primeiros 5 minutos, a seleção brasileira envolvente, tocando bola, o ataque brasileiro muito rápido e com 4 minutos, quase 5 minutos, a gente abriu o placar. Bom, parecia que a seleção brasileira iria apresentar um bom futebol, mas não foi isso o que aconteceu. O time do Diniz parecia uma bagunça. O time do Diniz parecia que não era a seleção brasileira. Parecia que não era o time do Fernando Diniz. Infelizmente, a seleção brasileira alcançou tabus, quebrando tabus, né, que há muito tempo não vinha acontecendo com a seleção brasileira. Entre uma delas é perder para a Colômbia pela primeira vez na história das eliminatórias. Isso, o Brasil nunca tinha perdido para a Colômbia na história das eliminatórias. O Brasil nunca tinha perdido 2 jogos seguidos nas eliminatórias. Isso mesmo, o Brasil nunca tinha perdido 2 jogos seguidos em eliminatórias. O Brasil, em 5 rodadas, levou mais gols do que nas últimas eliminatórias completas. Por exemplo, o tanto de gols que o Brasil já tomou nessa eliminatória, nas 2 últimas, o Brasil não tinha tomado em todos os jogos. Agora, qual que é o culpado? Basta a gente eleger um? Não. É vários fatores que têm mudado a seleção brasileira. Obviamente que o nome, o grande culpado que a maioria das pessoas falam é o Fernando Diniz, mas eu discordo que seja apenas o Fernando Diniz. É vários fatores. A seleção brasileira poderia ter entregado mais. Os jogadores que nós temos hoje em dia são muito mais inferiores do que os jogadores do passado. Sim, se você pegar as últimas seleções, o nível técnico dos jogadores caíram absurdamente. Hoje, se você pegar grandes jogadores que estão fazendo sucesso nos seus clubes, a gente pode pegar, por exemplo, hoje, do time que entrou contra a Colômbia. Tem o Vini Júnior e o Rodrigo, que estão muito bem no Real Madrid. O Alisson, que sempre vem se destacando no Liverpool. Tem o Marquinhos, um baita zagueiro no PSG. Agora, fora isso, me diz aí, lateral esquerdo a gente não tem. Ele não está em time grande, não se destaca. O Emerson Royal não marca ninguém, não se destaca, é reserva do Tottenham. Você pega o meio de campo, o Bruno Gabriel Magalhães até está jogando bem no Nottingham, mas está longe de ser um grande craque. Primeiro não jogou nada contra a Colômbia. Então, assim, são vários fatores. Fernando Diniz mexeu errado, escalou errado, na minha opinião. Mas vamos lá, vamos pensar na ideia do Diniz. Pensa na ideia do Diniz quando ele escalou a seleção brasileira com 4 jogadores rápidos, mas sem aquele meio campo de natureza. Mas colocou o Rodrigo para fazer aquele meio de campo. Beleza, estava funcionando. Brasil muito veloz, muito rápido, ele se movimentando, e isso acaba perdendo um pouco mesmo, faz o adversário se perder um pouco na partida. Agora vamos lá. Tudo bem, o Vini Júnior machucou, sentiu, que eu acho que é problema contra a Argentina, isso vai ser ruim pra gente. Aí o Vini Júnior sentiu, saiu. Aí eu acho que começa aí as lambanças do Fernando Diniz nesse jogo. Porque o Rodrigo fazia o meio de campo. E ele joga mais pelas pontas, mas ele estava fazendo o meio de campo até que estava bem. Aí ele coloca o João Pedro, que é um atacante de ficar lá fixo. Ele foi bem na época do Fluminense, o menino que estava crescendo, mas pô, ele fez 4 gols na temporada ainda. Ele não é aquele atacante matador. Cara, não sei por que ele tá lá. Desculpa, não sei por que o João Pedro tá lá na seleção brasileira. E o Fernando Diniz, primeira substituição dele já foi errado. O Veiga, Fernando Diniz, me responde. O Veiga foi a passeio? O Veiga, todos esses jogos que ele está indo na seleção brasileira, ele só vai a passeio? Por quê? A gente não tem muitos meias. Eu não sei se o Veiga também é aquele jogador de seleção brasileira, mas vamos falar dele. Se nesse momento a gente precisava de um jogador no meio, particular jogadas, a gente não tinha, tá, colocou o Rodrigo, ok. Então você leva ele, mas não confia no Veiga. Aí o que acontece? O Vini Júnior machuca. E quando o Vini Júnior machuca,
você colocou ele, por que não bota o Veiga no meio e joga o Rodrigo pra ponta? O Brasil... Cara, não dá pra entender. Aí a seleção brasileira pega, começa a jogar pior, começa a dar espaço pro adversário, pra Colômbia, vem pra cima e tudo. Ok, 1-0 Brasil, segundo tempo. Aí, o Fernando Diniz, mais uma vez genial, mexendo errado. Não por quem entra, mas por quem sai. O Paulinho que entrou, faz um bom... É artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas ele é aquele jogador de ponta. Aí o Fernando Diniz tira o Rodrigo, o nosso melhor jogador, o nosso melhor meio de campo, aquele que está articulando ali a bola para chegar nos atacantes, e coloca o Paulinho. Nada contra o Paulinho, sou atleticano, gosto do Paulinho. O Paulinho, ele joga pelas pontas mais no ataque. E eu acho que foi mais ou menos isso que o Fernando Diniz deve ter pedido para ele, porque ele estava na frente. Porém, o Paulinho, com a saída do Rodrigo, o Paulinho não ficou no meio, ele foi para frente. E quem ia fazer o meio? Ficava aquele espaço, então a bola não chegava ali nos atacantes. O Brasil perdeu o meio de campo completamente. O Brasil ficou totalmente desnorteado. O Brasil ficou muito mal ali naquele meio de campo. E era de se esperar a virada, ou empate, depois a virada da Colômbia, porque foi pra cima mesmo. Acho que o Fernando Diniz não soube fazer a leitura do jogo. Ele mexeu errado quando o Vini Júnior machucou. Ele mexeu errado ao tirar o Rodrigo, em quem colocar ou na posição que colocar. O garoto Endrick, que todo mundo tem uma esperança dele ser o 9 da seleção brasileira e tem talento para isso. Cara, mas ainda é muito cedo. Mas aí o cara vai lá e coloca ele faltando 9 minutos para terminar a partida. Com o tempo regulamentar, né? Aí o que acontece? Você acha que ele vai ser a solução da pátria? Colocou o menino numa fria. Colocou o menino Endrick numa fria. Aí virou bagunça. Quando a Colômbia começou a ir para cima, a gente sabia que o Brasil iria ser derrotado, porque a Colômbia estava jogando e o Brasil não estava jogando futebol naquele momento. Agora, o próximo jogo da seleção brasileira é a Argentina, que também perdeu para o Uruguai. A Argentina que jogou em casa, crise na Argentina. Não, calma. Mas tudo bem, ó, eles não jogam grande futebol, não. Não jogaram grande futebol na Copa do Mundo. Foram sendo empurrados até chegar à final daquela Copa do Mundo e foram campeões. Agora, pode esperar que a Argentina vai cair muito. Pode esperar, anota aí o que eu tô te falando. E o Brasil não tem a possibilidade de perder... Possibilidade tem, né? Não tem o direito de perder para a Argentina no Maracanã, hein? Por favor, seleção brasileira, não perca para a Argentina no Maracanã. Aí sim seria um vexame total para a seleção brasileira. Tá certo, Argentina? Você vai ter que perder no Maracanã, hein? Brasil, dá um jeito de ganhar da Argentina. Para a gente colocar crise nos argentinos. E, para finalizar, eu preciso falar sobre o nome do jogo, que é o Luiz Dias, que fez 2 gols. Parecia que estava escrito esse jogo para ele. Luiz Dias, que é jogador do Liverpool, que teve o pai sequestrado, ficou vários dias sequestrado, o drama que ele viveu com o pai dele, e esse momento, um dia antes do jogo contra o Brasil, ele viu o pai dele pela primeira vez após o sequestro, após ter sido resgatado. O Luiz Dias, né, teve um abraço comovente com o pai, e na hora dos gols você viu o pai dele ali, as câmeras até filmavam o pai dele, parecia que ele até desmaiar naquele momento ali de tanta emoção, e o cara fez 2 gols. Se é uma coisa... A gente fica triste pela derrota da seleção brasileira, a gente fica triste pelo futebol que a seleção brasileira está apresentando. Perder é normal, mas a forma que está acontecendo é muito ruim ver a gente que é brasileiro. Mas, se tem algo positivo nisso, é ver o Dias sendo celebrado com 2 gols em homenagem ao seu pai. Você não é inscrito no canal, se inscreva, sou o Emerishi, seja muito bem-vindo e aquele abraço, galera.